Olá, vim aqui hoje contar duas histórias para você. A primeira delas aconteceu em 18 de maio de 1973, quando uma garotinha de 8 anos chamada Araceli foi raptada, estuprada e morta na cidade de Vitória, Espírito Santo. Hoje, 18 de maio de 2020. Ao acordar, eu vou ler algumas notícias locais e tenho informação que um policial da região norte e noroeste fluminense foi preso por ser suspeito de abusar a sua filha de apenas 12 anos de idade dentro da residência da família. São duas histórias em que 47 anos separam uma da outra. Porém, a cada hora no Brasil, 3 histórias como essa acontecem. Enquanto você tira 1 hora de sono, enquanto você em 1 hora faz uma determinada coisa, 3 crianças foram abusadas no Brasil. Mais da metade tem a idade de 1 a 5 aninhos de idade. São números muito altos, muito alarmantes. Esses dados são de 2018. Nunca na história tivemos números tão altos a respeito desse assunto. Por isso eu trouxe esse vídeo, para que seja mais uma informação a chegar em algumas pessoas, pois 18 de maio é o dia escolhido para o combate, ao abuso sexual infantil e à exploração sexual infantil no nosso país, por conta deste caso que eu contei no início, lá de 1973. E o mês de maio é o mês em que a gente usa para trazer informações, estatísticas, números, para mobilizar a sociedade e cada pessoa dentro do seu campo de atuação, seja um profissional, seja um líder político, seja um familiar, poder produzir ações, gerar ações, porque ouvir esses casos gera revolta, mas só se revoltar não ajuda na proteção dessas crianças e desses adolescentes. São necessárias ações e para isso essas informações, para que cada pessoa dentro da sua possibilidade possa agir, possa fazer algo. E nesse vídeo eu quero trazer para você 4 coisas que você não deve dizer caso uma criança ou uma adolescente te procure para dizer que foi abusado sexualmente. Às vezes você é um professor, um profissional da saúde, ou mesmo um familiar de confiança dessa criança ou desse adolescente, e ele vai chegar para você e vai dizer que foi abusado. Então, eu vou primeiro dizer para você 4 coisas que você não deve dizer. E a primeira delas, você não deve dizer para ela: por que você não me contou antes? Quando você diz isso, você desconsidera o quanto contar é difícil. Falar disso não é fácil para quem foi abusado. Primeiro, porque ela sofre ameaças para não falar. O abusador ameaça para que ela não fale para ninguém. Segundo, porque ela tem dificuldade de identificar muitas vezes o abuso, porque ele se confunde com afeto, já que 69% dos casos acontece dentro das próprias casas, com pessoas de confiança da criança, do adolescente. Então, muitas vezes ela tem dificuldade de identificar o abuso. Então, contar é difícil. Então, não diga essa frase. Segunda frase, não diga para ela: você tem certeza? Quando você pergunta isso, você pode abrir um precedente para a criança voltar atrás e desmentir a história. Porque o abusador fala para ela que quando ela contar, se ela contar, ninguém vai acreditar nela. Então, quando você pergunta isso, você coloca dúvida na cabeça da criança. Então, não faça essa pergunta. A pergunta 3 é a seguinte: por que você não fugiu? Por que você não pediu ajuda? E eu vou comentar essa pergunta junto com a pergunta 4, porque uma tem a ver com a outra. Então, você pode dizer: por que você não fugiu? Por que você não pediu ajuda? E você também pode dizer: eu lhe falei para você não deixar ninguém fazer isso com você. Essas 2 coisas que se fala quando a criança vai falar para você, colocam a culpa e a responsabilidade, ou parte dela, na criança. Quando você fala: por que você não fugiu? Por que não pediu ajuda? Ou eu disse para você não deixar fazerem isso com você.
nessas duas frases você está colocando a responsabilidade, a culpa do que aconteceu na criança. E lembre-se, ela é uma vítima nessa história. Os adultos, a família, a sociedade é que tem a responsabilidade de proteger essa criança, esse adolescente. E aí você pode me perguntar então, então o que eu faço? O que eu faço, já que essas 4 coisas não são coisas para serem feitas? E eu vou te dizer, a primeira coisa, acolha essa criança. Acolha aquilo que ela está falando com você. Tem uma escuta ativa, aquela que ouve e não julga, porque não temos como julgar uma situação dessa. Então, acolha a criança emocionalmente, acolha no ouvir e, mais importante, garanta que ela vai estar segura através das informações que te passou, né? De que medidas de proteção e de segurança serão tomadas em relação àquilo que ela te contou. Eu lembro uma vez fazendo uma palestra numa escola a respeito desse assunto, e as informações eram para as crianças e para os adolescentes que precisavam ter informações na linguagem deles a respeito do assunto. E ao finalizar, eu senti um solavanco porque uma menininha de 8 anos me agarrava pela cintura e dizia assim, eu me abaixei, falei, o que houve? Ela falou, tia, tudo que você contou aí aconteceu comigo. E aí eu abracei, acolhi, encaminhei ela numa sala discreta, onde só tinha eu e ela, para que a gente pudesse conversar. Eu abracei, acolhi os sentimentos dela, ouvi toda a história e a partir dali a gente pôde acionar responsáveis da escola, para acionar responsáveis da família, para ter as intervenções necessárias para a segurança e para a proteção dessa criança. Intervenções inadequadas nesse momento podem fazer com que o trauma que essa criança vai viver seja maior e ainda impeça que ela seja ajudada. Então, se você quiser saber mais do assunto, porque tem muito mais para se falar, tem muito mais para se conhecer, aqui são apenas alguns minutinhos. Entre no Instagram do Maio Laranja, tem um perfil aqui no Instagram, Maio Laranja, onde tem dados, informações, né, para que você possa, ao conhecer, ao saber, poder de alguma maneira contribuir, caso seja necessário, em algum caso desse, que é mais comum do que a gente imagina. Mais comum, acontece muito o tempo todo. Então, a gente precisa estar sabendo e atento e pronto a ajudar. E se você souber de algum caso, ou se você dentro da sua realidade, você vive uma situação como essa, Disque 100 é gratuito e é anônimo e denuncie esse abuso para que medidas de proteção a respeito da criança e do adolescente possam ser tomadas. Maio Laranja, lembre-se, não é brincadeira.